Oi, gente, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, 11 de março, e a gente está iniciando mais uma edição aqui do seu TV Mar News, na sua companhia. Obrigada pela sua companhia, essa manhã de sol aqui na capital alagoana, 29 graus nesse minuto. Nesse momento, 29 graus, e a gente já tem aí previsão de máxima para 33 graus e predomínio de sol durante todo o dia de hoje. Acompanhe a gente aqui, e se você quiser se deslocar e não quer perder a nossa programação, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai poder acompanhar a gente de qualquer lugar em que você esteja aqui, ó, na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, então acessa o site www.gazetaweb.com, e além de você ficar por dentro de toda a programação aqui da TV Mar ao vivo, você também vai estar muito bem informado sobre tudo que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. Lembro também que a gente está presente nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, e acompanha a gente também lá no nosso portal, lá no nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever todas as nossas matérias, os nossos programas, as nossas entrevistas e matérias especiais também. Vamos iniciar sempre amanhã lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. Então, para você que ainda não tem um plano de saúde, pensou em plano de saúde, pensou em Apvida, aquele plano com cobertura odontológica completo que cabe muito bem no teu bolso e dá para toda a família. Vamos então para o vivo? Pois é, Fernando Palmeira já está pelas ruas aqui de Maceió, falando sobre um projeto bem bacana desenvolvido pelo Tribunal de Justiça aqui de Alagoas, a Justiça pela Paz em Casa, lembrando sempre aí em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Bom dia para você, Fernando Palmeira. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico, Francisco Nogueira. Bom dia, Orlando. Um abraço para você, para todos que nos assistem, a nossa equipe também. Exatamente, nós estamos aqui no Juizado da Mulher contra a Violência Doméstica, e essa semana é um mutirão importante. Justiça pela Paz em Casa. E o doutor José Miranda Santos Júnior, juiz auxiliar da Vara, nos fala sobre a importância desse mutirão, até quando vamos e quais as principais reivindicações ou reclamações das mulheres aqui nesse momento. Esse mutirão é nacional, é de segunda a sexta-feira, é todo o Brasil, em todos os lugares que têm competência para tratar desse assunto de violência doméstica, de combate à violência doméstica. Aqui são audiências criminais, de processos dos mais diversos tipos de delitos, lesão corporal, ameaça, vias de fato, estupro, vários tipos, e das medidas protetivas. Nós tivemos muita audiência de medidas protetivas, que são aquelas que as mulheres pedem para que o homem, em regra, se afaste delas e pare de manter contato com elas. José Miranda, agora uma coisa importante que bem chama a atenção o próprio presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Sotimé Zairan, é de que num trabalho desse há não apenas o juiz, não apenas o defensor, não apenas o Ministério Público, mas um mutirão que conta com a presença multidisciplinar também de assistentes sociais, psicólogos, etc. Primeiro ponto, a principal função, apesar da principal razão do judiciário seja julgar processos, é uma das funções, o motivo principal dessa semana é chamar atenção para o combate à violência doméstica. Então você tem toda uma rede de proteção que participa desse combate. Então hoje, essa semana, tem a presença do Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Executivo, de várias, equipe multidisciplinar, tem uma OAB, tem uma participação grande aqui de várias entidades, de toda a rede de proteção. O estado emocional da mulher, muitas vezes a paixão exacerbada, o medo, enfim, uma série de fatores fazem com que a mulher continue sendo vítima, conivente por esses fatores. Olha, a violência contra a mulher começou no ano de 1500 no Brasil, né? Desde que o Brasil foi descoberto, a violência começou. Lei Maria da Penha tem um pouco mais de 10 anos. O combate são políticas públicas. Você não vai resolver isso de uma hora para outra. Nós, em Alagoas, nós fazemos parte do estado pobre, um estado pequeno, pobre, em que a dependência psicológica, financeira da mulher ainda é muito grande. Então, a mulher ainda tem muito medo de denunciar as violências que sofre. E isso é um trabalho a longo tempo, são políticas públicas, não é de um ano para outro, e se começa não é aqui no judiciário, porque quando chega no judiciário, claro que o judiciário tem que participar das redes, né? Tem que participar, tem que ajudar.
Mas quando a coisa chega aqui, já aconteceu, né? Você tem que primeiro que combater a causa, e isso você combate na escola, você combate na família, você combate com política com as pessoas e tal, com tratamento até para evitar reincidência. Então, assim, é um combate, é um trabalho longo, mas a gente está muito animado, que a coisa mudou. Na capital, a gente tem uma rede de proteção já um pouco maior, já se tem uma rede que tem um certo contato, o juizado melhorou muito. O nosso interior, que ainda a mulher... Nós temos dois juizados, o de Arapiraca, o daqui, mas a polícia... você no interior, a mulher ainda tem pouco atendimento. Num mutirão como esse, tão importante, a estrutura comporta a demanda? Aqui sim, aqui, o juizado a gente está fazendo dentro da nossa estrutura. A gente melhorou muito os números em Maceió, o juizado aqui uns anos atrás tinha os números ruins, hoje temos números bons. E a estrutura nossa aqui, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, é suficiente para atender a demanda. José Miranda, agora em nome de todos aqueles que estão participando desse mutirão, desde os que fazem parte do Judiciário, ou que vieram também para fazer parte em outras áreas importantes nesse momento, fique à vontade, inclusive para levar a mulher alagoana, nesse momento em que se fala no dia, no mês, na Semana da Mulher, nesse mutirão, à sociedade, a mensagem do Judiciário. Primeiro, para as mulheres, eu quero dizer que se ela se tornou refém, se ela não denuncia, a violência vai continuar, porque ela vai ser refém dessa violência. Então, se você se sente presa, porque tem medo, porque se sente refém do homem, essa violência contra você vai continuar. E para toda a comunidade, o que eu tenho que dizer é o seguinte, esse caso não é uma briga de homem contra mulher, de homem versus mulher. É uma luta de quem combate a violência contra quem comete a violência. Então, violência contra a mulher, todos nós temos que meter a colher. Quem souber de uma mulher que está sendo agredida, a agressão não é só física, é agressão psicológica, é agressão moral, é agressão econômica e agressão sexual. Quem souber, por favor, denuncie, que nós vamos atendê-la. Bom latim, a vis moral, a vis compulsiva, é a violência psicológica, é a violência física, como bem coloca o magistrado. E nós, todos nós, temos responsabilidade também em fazer parte de toda essa mobilização em defesa da mulher. Aqui do Juizado da Mulher, na Praça Visconde Sinimbu, Centro de Maceió, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização, Arnon de Melo, dentro do TV Mar News, que segue com Porlane Santos. Muito obrigado, Fernando. Daqui a pouquinho você volta com mais informações aqui no TV Mar News e a gente segue aqui falando sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher. Eu sempre tenho iniciado as entrevistas, né, a respeito do Dia Internacional da Mulher, falando sempre, eu volto também a bater sempre nessa mesma tecla, é muito triste e inadmissível a gente comemorar o Dia Internacional da Mulher ainda falando sobre violência contra a mulher. Infelizmente, a gente vai tocar novamente nesse assunto porque é um tema pertinente, é preciso também a gente ser redundante quando o tema é violência contra a mulher. E a gente vai conversar aqui no estúdio com a gente, olha só, Sandra Gomes, ela que é membro da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas aqui em Alagoas e da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E a Mirhuan Shen, ela que é vice-presidente também da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas aqui em Alagoas. E a gente vai falar, infelizmente, mais uma vez, sobre violência contra a mulher, né? Ainda é um tema tão maçante, mas é preciso, de fato, a gente trazer sempre essa discussão, não só no Dia Internacional da Mulher, não só no Agosto Lilás também, que é quando a gente também discute essa temática. É preciso que essa discussão venha à tona todos os dias, principalmente quando a gente tem o dado de que o feminicídio cresceu 120% aqui no nosso estado e em todo o país também teve uma crescente muito grande. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Porlane. Na verdade, esse é um tema que precisa, como você falou, ser constantemente debatido, não só durante a semana ou durante o mês da mulher, porque, infelizmente, a violência contra a mulher ela acontece, né, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, e todo o assunto, tudo que a gente falar sobre o assunto nunca será pouco. É verdade. Mirhuan, como é que funciona? A gente tem já algumas leis, como a lei do feminicídio, como a lei Maria da Penha, são suficientes
é o que a gente, desculpa, são suficientes para proteger as nossas mulheres? O que é que a gente precisa mais, no seu ponto de vista? Orlane, eu acredito que a gente precisa cada vez mais encorajar as mulheres. Eu gosto muito de dar uma lida sobre esses assuntos e eu estava vendo que tem um livro de 2018 que é fantástico, o livro. E quando ela foi fazer o livro, ela verificou, acho que o nome dela é Patrícia Mello, se não me engano, e ela verificou que as mulheres, elas 90% sofrem agressão em casa. Então a gente precisa encorajar a mulher para que ela tenha esse acolhimento de denunciar a pessoa que ela está sofrendo os maus tratos, que é dentro de casa. Porque imagine, muitas mulheres são dependentes. Então eu preciso encorajar que ela seja aceita no mercado, eu preciso encorajar que ela saiba que outras mulheres também podem passar por isso, que eu vou ter uma casa de abrigo para ela, que ela precisa não ser estatística, mas que ela precisa começar a trazer para a sociedade e para a justiça aquela situação que ocorreu com ela. Então se sentir acolhida, porque muitas mulheres dizem, poxa, eu vou denunciar o meu companheiro e eu vou voltar para casa, né? Ele pode ficar preso lá. Ou então eu vou chegar numa audiência e ele vai estar do outro lado e depois a gente vai dar as mãos e vai voltar para casa? Porque eu dependo dele? Porque eu não tenho uma casa de acolhimento? Porque meus filhos, às vezes eles utilizam muito a situação emocional e dizem, olha, eu não vou dar próximo aos nossos filhos. Ah, você vai fazer isso, você vai perder seus filhos. Você depende de mim. Então, assim, quando você abraça a mulher, quando você diz, olha, você pode passar por essa situação e nós estamos aqui para lhe dar esse apoio, você faz com que ela saia da submissão e comece a ter outro horizonte. E aí, nesse outro horizonte, ela já começa a se sentir mais à vontade, começa a ser inserida nos outros locais e não a passar por aquilo dali calada. O que é a Lei Maria da Penha? De que forma ela veio acrescentar nessa luta constante, né, da mulher contra a violência? A Lei Maria da Penha, ela nasceu fruto de uma desobediência da Constituição, certo? Porque no artigo 8º determina que deveriam existir leis para proteção e coibição da violência doméstica, né? No entanto, o Brasil não cumpriu essa determinação até que o caso Maria da Penha acontecesse lá no interior do Ceará com a própria Maria da Penha. E aí a Convenção Interamericana de Direitos Humanos acabou intervindo e cobrando, né, que o Estado brasileiro tomasse providências nesse sentido. E aí a Lei Maria da Penha se tornou um marco, né, é uma vitória, mas ainda não é suficiente, né, infelizmente. Na teoria, a lei funciona bem, né, mas na prática, infelizmente, ainda faltam fatores que possam realmente prevenir e coibir esse tipo de violência doméstica. Porque a lei a lei penal só alcança depois do fato ocorrido. E nós precisamos, sim, e muito, de ações preventivas para que esse tipo de violência não ocorra de fato, né? Pois antes da gente iniciar essa entrevista, a gente estava aqui batendo papo. Nós recebemos ontem também, estamos, como eu já disse, ao longo dessa semana, né, nós estamos sempre discutindo, desde a semana passada, na verdade, por conta do Dia Internacional da Mulher, trazendo sempre essa temática à tona. E aí nós ontem recebemos também um advogado que tratou sobre feminicídio. E eu acho que é importante a gente saber o que é feminicídio, o que é crime passional e o porquê que é tão difícil fazer essa diferença quando envolve a mulher. O que é? Realmente é crime passional, mas já não seria um feminicídio exatamente porque o homem vê a mulher como propriedade? Não é verdade, minha irmã? Eu acredito que, assim, como criminalistas, nós só atuamos nessa área, a doutora Sandra também, que quando você fala do crime de feminicídio, você já traz o crime passional, né? Ele já carrega o nome de crime passional porque o passional ele já deriva da palavra passione, né, que é paixão. Então, o que acontece? Você já tem aquela paixão, você já tem aquele sentimento, aquele laço com a outra pessoa. Então, você chega a praticar o crime de feminicídio, né, pelo crime passional. Ou seja,
é um atrelado ao outro. É como se ele fosse um pré-requisito. Porque quando o rapaz ele se direciona para retirar a vida daquela pessoa, né, que é o artigo da gente, o 121, que é matar alguém, e aí ele tem essa qualificadora, que é a questão do feminicídio, que é a questão de ser, por motivo dela ser mulher, ele já trata aquela mulher como um objeto dele, porque ele tem paixão. A gente pode fazer isso, um breve exemplo. Quando você entrega um presente para o seu filho em casa, o seu filho se apaixona e diz: mãe, eu queria muito esse carrinho. E se você disser: meu filho, dê o seu carrinho para brincar com seu amigo, ele não vai dar, porque ele é apaixonado pelo carrinho. Então ele tem o carrinho como propriedade dele, como objeto dele. E assim é o homem. Tanto é que o feminicídio ele ocorre muitas vezes por ex-maridos, por ex-companheiros. Porque ele olha para a mulher e vê a mulher como a propriedade dele. É o carrinho dele. E ele não pode dar o carrinho dele e nem dividir para ninguém. E se o carrinho resolve ir embora, ele não aceita. Então, é por isso que a gente pode ver em vários relatos as pessoas, as testemunhas e pessoas que conviveram com aquele casal e sabe da luta daquela mulher, ou até as próprias amigas, quando você chega num processo de feminicídio, eles relatam: mas ele não aceitava o término. Então, por conta disso, você já começa a ver o quanto que ele era envolvido sentimentalmente ainda com aquela pessoa. E aí é onde a gente fala do crime passional. Então, você vê que o crime passional, ele deságua no feminicídio. Eu acho que vale a gente lembrar também, né, Sandra, que antes de se chegar ao crime passional, antes de se chegar ao feminicídio, ao crime contra a mulher, ela já sofreu uma série de violência antes, né? Que não é porque é crime passional, não é porque envolve paixão, que antes o homem a trate bem. Porque essa mulher muitas vezes é vítima de violência psicológica, é vítima de violência patrimonial também. Muitas vezes essa mulher também sofre muitas outras violências antes de se chegar ao ápice, digamos assim, que é o feminicídio, que é o crime passional, né, que envolve. Uma das coisas que a gente precisa também ressaltar é que o crime de feminicídio não vai sempre perpassar pelo crime passional, porque os atores não são sempre necessariamente companheiros ou cônjuges ou ex-companheiros, né? Ele pode acontecer no âmbito familiar por outros atores, né? Ou de repente por uma pessoa com quem você nunca teve um relacionamento conjugal ou amoroso, né? E nem por isso vai deixar de ser feminicídio, né? Mas vai deixar de ser um crime passional. Já não pode se colocar dessa forma, porque as pessoas os atores não tinham uma convivência matrimonial ou conjugal, entende? Então, eu acho que esse é um dos principais fatores que dá para diferenciar o crime passional do feminicídio. A gente teve um caso nacional, na realidade, né, de um homem que ele torturou e matou a esposa. Ele tinha 3 filhos. Uma era menina, 2 meninos, ele torturou e matou a esposa e matou a filha também. Os outros 2 eram meninos, apenas presenciaram o crime, mas não sofreram agressões e não foram mortos. A isso a gente atribui também a criança, que era menina, também a feminicídio. Sim. Apesar de ser criança, também sofreu feminicídio. Sim, com certeza. Pela questão do gênero, o feminicídio se caracteriza pelo gênero. Acho que esse crime... E é tão certo que os que eram de gêneros diferentes não foram mortos. Exatamente. Eu acho que esse crime ele fica muito claro o que é o feminicídio, né? Que a gente percebe, a companheira dele era a mulher, mas a filha também foi morta porque ela também era mulher, porque era também do gênero feminino. Justamente. Eu acho que isso fica muito claro. Exatamente. O que é que acontece, o que se passa na cabeça. Mas aí isso acontece, a gente precisa sim combater. E quando a gente fala em combate, eu acho que muito mais além também da gente, é claro, precisa empoderar essa mulher, precisa mostrar a ela que ela tem outros caminhos, mas eu acho que a gente precisa também educar os homens a tratar a mulher como se deve. Eu acho que mãe de menino tem uma responsabilidade muito maior nas costas, que é fazer com que ele entenda que a mulher precisa ser respeitada. Existe também programas que possam trabalhar o homem dessa forma? Pode falar, doutora Mia. É isso. Existe sim, inclusive a nossa associação, a Abracrim,
ela faz esse trabalho. Ela, ano passado, através do Dr. Neto, né, que é o Dr. Moisés Neto, nós fomos a uma escola no bairro do Cleto, onde a maioria das pessoas eram homens, né, as pessoas que estavam na plateia, porque a gente direciona para o pessoal do EJA, que são jovens e adultos, no horário noturno. E então a gente sempre pede para que um advogado, ou até mesmo uma advogada, mas quando um homem ele escuta outro homem, você tem um impacto maior. Porque ele disse, olha, você não pode fazer isso. Eu também sou homem e também não faço isso. Então, parece que, infelizmente, essa questão do gênero, ela é tão forte que quando ele escuta um homem falar o que ele não pode fazer, para ele parece que redobra do que nós estarmos debatendo lá. E aí foi bem interessante, porque quando terminou a palestra, nesse dia, o rapaz disse, mas quer dizer, doutor, que se eu fizer isso e isso, eu já estou na primeira fase da Maria da Penha? Assim, de uma forma bem simples. E o doutor Neto disse, não é na primeira fase. É que antes de ocorrer as agressões, existem algumas fases. E aí, se o senhor já começa a arengar com ela, já começa a falar com ela mais forte, se o senhor já começa a oprimi-la. Então, assim, a gente começa a passar tudo isso, porque às vezes eles acham que é uma besteira. Mas, se você for olhar pelo nosso violentômetro, que tem no nosso país inteiro, está nas primeiras fases, a agressão verbal, que é você oprimir, você é burra, você não sabe fazer isso, você não tem competência. Então, isso aí já é uma das primeiras fases. Ah, com essa roupa você não sai porque você é minha esposa. Então, como tem essa situação, nós temos que realmente educar. E aí nós começamos com esse trabalho ano passado, já fomos bem atendidos na escola. Eu queria até agradecer a escola por conta desse acolhimento todo e trazer esse feedback. E aí o nosso propósito, né, a doutora Sandra ela é vice-presidente da nossa Comissão de Direitos Humanos, e foi um projeto que partiu dela, da comissão dela, nossa associação, né, que foi um projeto muito bom, e que a gente quer alcançar mais escolas, para que, como você disse, a gente faça esse acompanhamento educacional, que são pessoas adultas, mas a gente percebe que já vem isso desde a adolescência. Quando você tem um filho homem mais novo que pode fazer isso e a sua filha mais velha, mulher não pode porque ela é mulher. Né? Exatamente. Essa questão, Porlane, que você falou, é muito importante frisar. Eu sempre falo em todas as nossas palestras e nos lugares onde a gente vai, nas escolas que a gente visita, e tento trazer isso também para a minha casa, como você falou, porque nosso lar é onde a gente primeiro aplica tudo que a gente propaga, né? É a questão de desigualdade de gênero. Exatamente. Porque a desigualdade de gênero, em algum momento, ela vai desencadear a violência doméstica, a violência contra a mulher, seja ela no âmbito psicológico, moral, patrimonial, físico, enfim. Porque que eu tenho um filho e uma filha e eu tenho que dizer para minha filha que ela tem que servir o meu filho no sofá, porque ele é irmão dela e ele é menino. Por que eu tenho que dizer que o meu filho não pode lavar a louça porque ele é menino? Né? Então, quando isso já começa de casa e de pequeno, quando eles chegarem na fase adulta, naturalmente eles vão continuar agindo assim. Esse filho vai continuar pensando dessa forma, vai achar que a esposa ou companheira dele deve servi-lo, deve obedecê-lo, e isso pode levar um grau e uma medida extrema. Nós sabemos que nem todas as pessoas que pensam assim vão necessariamente ser violentos contra suas esposas, né? Existem raras exceções. Mas o fator de desigualdade de gênero é um fator motivador para a violência doméstica. Com certeza. Então, a gente precisa iniciar esse combate, olha, de pequeno, e vamos sempre manter a nossa vigilância. Gente, obrigada pela participação de vocês aqui, mulheres. Nós que agradecemos. Obrigada. Fortes, e que vocês continuem sempre com essa contribuição para as mulheres de forma geral aqui do nosso estado e do país inteiro. Muito obrigada. Tá? E aproveitando para dar um abraço em todas as mulheres que nós não iniciamos e não mandamos, né? Um beijo para todas e um beijo para você também. Muito obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no seu TV Mar News.